Muito boa noite, meus queridos irmãos. Mais alguns minutos nós iremos iniciar. A imagem tá legal aí para vocês? Ah, que bom. Então vamos aguardar mais uns minutinhos, né? O pessoal chegar e a gente inicia aqui. Boa noite mais uma vez. Hoje iniciando uma nova etapa, né? Um novo livro. Continua com os mesmos autores, né? Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito, e Divaldo Pereira Franco, o Psicógrafo. Boa noite, boa noite. Daqui a pouco nós faremos a nossa prece inicial. Só uma curiosidade, essa capa que eu coloquei aqui do livro é a capa da primeira edição. E é justamente a primeira que eu digo assim, a primeira capa do livro, né? A capa quando foi publicado ainda, esse livro era em 1986, né? Já tem um bom tempo. Ele não é tão recente como aqueles dois últimos que a gente tratou, né? Que era mais ou menos 2010, 2013. Esse é de 1986. É um dos livros mais antigos de Manuel Filomeno de Miranda pela psicografia de Divaldo. E essa capa aqui é a capa justamente quando foi lançado, que é a edição que eu tenho. Né? Não, obviamente que eu não comprei naquela época, mas é a mesma capa. Só que em edições mais recentes, vocês não vão encontrar essa capa, vão encontrar outra. Né? Como eu gosto dessa capa, eu acho bem vintage, né? Bem retrô, aí eu coloquei aqui no slide para vocês. Bom, 19h30, né? Nós vamos iniciar aqui com a nossa prece, como a gente sempre faz nos estudos, né? Vamos todos fechar os nossos olhos e vamos todos fechar os nossos olhos, levar nosso pensamento ao Pai e agradecemos a Ele por mais essa oportunidade, a oportunidade de estarmos aqui nessa noite de estudo, que consigamos absorver as lições que nos são dadas por esses livros maravilhosos, cheios de lições doutrinárias e lições de vida mesmo, para que possamos compreender um pouco mais daquilo que acontece conosco, por que é que nós estamos aqui, né? Para onde vamos, qual é a razão de tudo isso que está acontecendo conosco nas nossas encarnações, né? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que pelo Espírito de verdade, diz que os espíritas devem amar uns aos outros, né? E instruir-nos uns aos outros.
instruir-se uns aos outros. E é aqui que nós estamos tentando fazer, né? E agradecemos ao Pai amado por mais essa oportunidade, por mais este dia, um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos hoje e sempre, nos dai força e coragem para enfrentarmos os problemas diários, para enfrentarmos todas as questões, todas as provas que nos apresentam, que se nos apresentam todos os dias. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Te pedimos perdão pelas vezes em que fraquejamos, pelas vezes em que deixamos que os nossos medos fossem maiores do que a nossa fé. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Que Deus nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Hoje com este novo livro, né? Loucura e Obsessão. Como eu falei, é um dos livros mais antigos da psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, junto com Divaldo Franco, né? Ele é de 1986. E ele trata, ele é bem atual, porque ele trata da questão dos problemas mentais e quais são as influências dos espíritos nessas doenças mentais, né? E ele diz aqui que sem desmerecer todos os estudos que foram feitos pela humanidade, né, pelos especialistas sobre as questões mentais, os problemas mentais, mas há que se incluir novo ponto de vista, né? Que é a questão da obsessão espiritual. Inclusive tem um livro muito bom que é Loucura sobre um outro ponto de vista, né? Sobre um novo ponto de vista, também pelo espírito de... agora me fugiu o nome, mas eu tenho ele aqui. É Loucura sobre um Novo Prisma, o nome do livro. Mas enfim, Loucura e Obsessão, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, porque inclusive ele acabou de passar por uma cirurgia e já se encontra, né, recuperado, né, aos seus 92 anos, né, de trabalhos aqui. Bom, vamos começar, vamos iniciar. Eu trouxe para vocês aqui hoje tão somente o prefácio do livro, né, que ele tem coisas bastante interessantes, e até mesmo porque o capítulo 1 ele é bem curtinho, e eu acredito que eu vá fazer na próxima semana o capítulo 1 junto com o capítulo 2, né? Então, mas por enquanto, nós vamos aqui no prefácio, que ele justamente faz uma apresentação do livro e qual é o objetivo desse livro, né? Então ele diz aqui, no aprofundado estudo da etiopatogenia da loucura, não se pode mais descartar as incidências da obsessão, o predomínio exercido pelos espíritos desencarnados sobre os homens, constituindo o mundo pulsante além da vida material. Eles se movimentam e agem conforme a natureza evolutiva que os caracteriza. Então é como eu disse aqui, as questões mentais, os problemas mentais, as psicoses, tudo aquilo que é tratado pela psiquiatria, né, é normal, né, que trata a questão material, Manuel Filomeno de Miranda nos traz aqui justamente um novo prisma, né, de passar a analisar todas essas questões, né, todos esses problemas mentais, né, que é tão pandemia quanto a pandemia do coronavírus, né, são os problemas mentais, de depressão, de psicopatogenias de todas as ordens, né? Claro que aqui, assim, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que não sou especialista, né, no assunto, não sou médico, não sou psiquiatra, não sou sequer psicólogo. Mas a gente vai tentar passar para vocês aqui alguma coisa da questão espiritual, que é o que trata esse livro. Esse livro ele não trata das questões técnicas, materiais das psicopatogenias, né? Ele trata da influência dos espíritos nessas questões,
né? Como por exemplo aquela história que sempre se costuma falar, que eu costumo falar aqui, já falei algumas vezes, do espírito que de uma mulher que vivia ali ao redor da mansão do caminho de Divaldo, e ela era tida como louca, né? E vivia nas ruas, né? E tida como portadora de doenças mentais. E houve um momento em que houve uma reunião mediúnica na mansão do caminho, e um espírito se apresentou justamente dizendo que atormentava aquela mulher, né, que a perseguia. Conseguiu-se, através de muito diálogo, fazer com que esse espírito se afastasse. E no dia seguinte, essa mulher bateu a porta na mansão do caminho, completamente sã. Né? Aquela loucura que tomava conta dela era basicamente o espírito obsessor que estava a persegui-la. Né? Então é basicamente essa ideia desse livro, né? De ver o quanto que os espíritos influenciam nas nossas questões mentais, materiais, né? As questões mentais de nós encarnados. Né? Então ele diz aqui justamente que não podemos mais, diante de todo esse conhecimento que nós temos acerca do mundo espiritual, de toda a doutrina espírita, de todos os livros que vieram posteriormente, né, revelando a existência dos espíritos e do mundo espiritual, a gente não pode mais. Exatamente, Silvan me lembrou aqui que Loucura sobre um Novo Prisma é do Dr. Bezerra de Menezes, né, que inclusive eu tenho ele aqui, né, que no momento me fugiu o nome. Mas enfim, não se pode mais descartar essa questão da influência dos espíritos nas questões mentais, né, que tomam conta de uma boa parte da população mundial encarnada nesse momento. Né? Tanto, não só a questão da pandemia do coronavírus, que obrigou as pessoas a ficarem em casa, a ficarem mais sozinhas consigo mesmas, né? Mas também, de uma certa forma, na vida normal mesmo que se levava, que ainda se leva, que muito materializada, muito voltada para as questões físico-materiais, né? E isso traz um desarranjo mental, né? Por isso que os psicólogos aí estão com as agendas lotadas, né? Vai se procurar uma hora no psicólogo, praticamente é difícil você conseguir, né? Porque muita gente passando por problemas psicológicos e problemas psiquiátricos também, que são mais sérios e mais graves. Mas sempre há uma influência, de algum modo, uma influência espiritual nisso. Seja dos espíritos obsessores que perseguem a sua vítima, seja dos as próprias criaturas encarnadas que buscaram, escolheram esse nascer dessa forma, com esses problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, né, problemas mentais, para justamente resgatar os seus débitos do passado. E continua aqui. Atraindo-se pelos gostos e aspirações, vinculando-se mediante afetos doentios, sustentando laços de desequilíbrio decorrentes do ódio, assinalados pelas paixões inferiores, exercem constrição mental e às vezes física naqueles que lhes concedem as respostas equivalentes, resultando variadíssimas alienações de natureza obsessiva. Então, assim, é aquela coisa básica da obsessão. Deixou a porta aberta, deu margem, os espíritos obsessores, eles se aproximam. Né? E principalmente quando nós exalamos essas deformidades espirituais, ódio, paixões inferiores, né, desequilíbrio de alguma forma. Os espíritos chegam, isso quando não é, na maioria das vezes, um desafeto mesmo, né, que se aproxima justamente para fazer com que, não é que ele crie algo em você, mas em nós, mas nós já temos aquela sementinha, né, que o espírito somente faz regar, aquela semente da loucura, né, das doenças mentais.
e ele rega aquela sementinha até aquela coisa crescer, né? E fora aí, e desse ato, né, resulta uma série enorme de uma série enorme de problemas mentais. Então, a influência dos espíritos em nossas vidas é muito maior do que a gente imagina. Eu coloquei aqui de lado justamente a questão 459 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Né? Então, assim, a gente ignorar a existência dos espíritos não vai fazer com que eles se afastem de nós. Eles estão lá, né? Eles estão ao nosso lado, e a questão do espírito que está ao nosso lado ser bom ou mal vai depender da nossa própria vida, vai depender das nossas próprias decisões, da forma como nós encaramos as situações, as provas que nos são dadas, né? Os resgates que nós temos que fazer. E por causa desses pensamentos, dessas palavras e desses atos, a gente atrai criaturas que são condizentes com aquilo que a gente está fazendo. E chega a tal ponto, como diz aqui a questão do Livro dos Espíritos, ao ponto deles nos dirigirem, se a gente deixar uma porta gigantescamente aberta para isso. Então a questão da obsessão, ela é algo muito sério. Ela é algo muito, muito complicado, algo muito complicado. E a gente tem sempre... Por isso que vem uma das maiores lições de Jesus, um dos maiores conselhos que ele deu. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Porque não basta tão somente a oração. Não basta tão somente a fé. Nós temos que praticar atos, as boas obras. Porque diz que a fé sem obras é morta. Então não basta a fé, não basta a oração. Temos que realizar obras. E essas obras começam por onde? Começam por nós mesmos. Começa pelo nosso próprio exemplo que nós damos aos outros. Começa pela forma como nós dirigimos a nossa própria vida. São escolhas, né? Se escolhemos dirigir a nossa vida com equilíbrio, na prática da caridade, da fraternidade e de todas essas virtudes que são vastamente conhecidas por nós, nós vamos atrair entidades maravilhosas, né? Como diz lá a frase que está lá na parede do centro, né? Os nossos pensamentos e os nossos bons atos em muito contribuirão para atrairmos entidades maravilhosas. Ao contrário, se nós vivemos uma vida de desequilíbrio, na busca incessante dos bens materiais, independentemente dos meios que nós tenhamos que usar para consegui-los, se nós procuramos destruir a vida dos outros, se nós procuramos viver a vida de forma egoísta, né, de forma orgulhosa, nós vamos atrair entidades que vão ser afins ao que nós estamos vivendo. Então, são escolhas. São escolhas que nós fazemos diariamente. Longe de negar a loucura e as causas detectadas pelos nobres pesquisadores do passado e do presente, né? Isso não é que uma coisa vai excluir a outra. Então, o que é que ele diz aqui? Todos os estudos científicos que foram feitos ao longo desses séculos sobre as questões das doenças mentais continuam válidos. Todos os estudos continuam válidos. O que vai se colocar aqui é justamente um elemento a mais, que é a questão espiritual. Né? Como disse Jesus, né? Eu não vim destruir a lei, né? Mas fazer com que ela se efetive, né? Ela permaneça. O que se está aqui é justamente haver uma junção, que aliás é uma das grandes bases da doutrina espírita, é justamente a junção da religião com a ciência, né? Então, longe de se negar os estudos feitos pelos pesquisadores materiais, né? Allan Kardec foi o extraordinário psicoterapeuta que melhor aprofundou a sonda da investigação no desprezado capítulo das obsessões.
demonstrando que nem toda expressão de loucura significa morbidez e descontrole dos órgãos encarregados do equilíbrio psicofísico dos homens. Ou seja, nem toda loucura provém da questão orgânica, tão somente orgânica. Como eu falei no início, a questão da mulher, que era tida como portadora de doenças mentais, que vivia ali perto da mansão do caminho, e quando o espírito que a acompanhava foi afastado, ela ficou sã, né? A razão dela voltou. Nem sempre a loucura significa descontrole dos órgãos encarregados do equilíbrio psicofísico dos homens, com vinculações de natureza hereditária, psicossocial, etc. Nem sempre é isso. Claro que pode sim tão somente ocorrer com isso, mas nem sempre é isso. O que se está aqui a dizer é que há um elemento que os pesquisadores não levaram em consideração, que é a obsessão, que é a questão espiritual. Em razão disso, o homem não pode ser examinado parcialmente, como um conjunto de ossos, nervos e sangue. Tampouco na acepção tradicional dualista, de alma e corpo, mas sob o aspecto pleno e total do espírito, perispírito e matéria. Aí é onde entra justamente a doutrina espírita, que trouxe esses conceitos novos, principalmente o conceito novo de perispírito, que é o envoltório fluídico semimaterial que envolve o espírito, né, e lhe dá forma e faz a ligação do espírito com o corpo físico, né? A questão do perispírito, quanto mais nós formos evoluindo, esse perispírito ele vai se tornando menos materializado, até um ponto em que esse perispírito simplesmente deixa de existir e nós viramos apenas espíritos de luz, que é justamente os que habitam os mundos celestiais. Então, assim, a questão da loucura, das doenças mentais, ela não pode mais levar em consideração tão somente o aspecto orgânico da criatura, né? Como ele diz aqui, ossos, nervos e sangue. Tem que levar em consideração também o espírito e o perispírito. E justamente nesse perispírito, né, que envolve o espírito, é onde ficam gravados todos os acontecimentos que nós passamos em nossas vidas, né? É como se fosse uma cartilhazinha de um diário, como se fosse um diário. Então tudo aquilo fica gravado no nosso perispírito. Então onde a gente vai, né, mesmo quando desencarnados, a gente deixa aqui na Terra, no planeta, tão somente o corpo físico, e nós vamos para o mundo espiritual como espíritos, obviamente, e com o nosso perispírito, que é o que nos dá forma. Quando um espírito ele aparece, né, um espírito desencarnado aparece, para aqueles que conseguem enxergar, os médiuns, videntes, eles não estão enxergando o espírito, eles estão enxergando o perispírito, que justamente é o que dá a forma ao espírito. É o perispírito o órgão intermediário pelo qual experimenta a influência dos demais espíritos, que pululam em sua volta, aguardando o momento próprio para o intercâmbio e que se comprazem. Então, é o perispírito que justamente ele é uma esponja, né? Ele absorve, né, a influência dos demais espíritos, né? E aquilo ali, como ele faz uma ligação entre o perispírito é diretamente ligado ao espírito, obviamente, então as questões mentais, né, e físicas, né, elas conseguem ser influenciadas pelos espíritos por conta disso, porque eles atuam diretamente no perispírito. Então, atuando diretamente no perispírito, que é um intermediário, um órgão intermediário, atinge o espírito e atinge o corpo físico, né? Daí como a gente vê essas criaturas, essas pessoas com doenças mentais, né, graves, sérias, e que muitas vezes tem um espírito ali por trás que está causando aquilo ali, né? Claro que também devemos, como eu disse, nós devemos também colocar também como possibilidade a questão do desarranjo orgânico,
né? Questão do desarranjo material, que por escolha do próprio espírito reencarnante, né? Então, se alguém escolheu, se alguém às vezes aparece com, nasce com algum tipo de deficiência mental, né? Pode ser, né? Não, é uma das possibilidades, é uma das hipóteses, que essa deficiência mental ela venha por conta da escolha do próprio espírito, né? Para resgatar débitos do passado, né? Assim como a outra hipótese também é a influência dos espíritos, né? Para causar essa loucura. Quando estes espíritos são maus e encontram guarida, que as dívidas morais agasalham na futura vítima, aí nascem as obsessões. A obsessão ela não acontece do nada. É como você estar na sua casa e deixar a porta aberta ou entreaberta. Se passar um indivíduo malfazejo na frente da sua casa e vir que a porta está aberta, pode ser que ele queira entrar e fazer um mal ali dentro, né? Ou afanar suas coisas, seus bens materiais, ou então fazer ameaças ou causar problemas ali para as criaturas que ali residem. É a mesma coisa uma obsessão. E quando é que nós deixamos a nossa porta aberta? Como eu disse, quando nós alimentamos as deformidades morais. Orgulho, egoísmo, vaidade, avareza, falta de amor ao próximo, a intolerância, a falta de benevolência, a falta de indulgência, os maus pensamentos, que isso tem uma influência enorme também na questão obsessiva. Não sei se vocês já pararam para pensar que às vezes toma conta de nós uma espécie de melancolia, né? Que inclusive tem um tópico lá no capítulo 5º, né? Bem-aventurados os aflitos, que fala sobre a melancolia. E se nós nos deixarmos, que é natural às vezes essa melancolia por conta do, como diz lá no tópico, que o espírito, ele quando ele vem, ele encarna, né, ele fica preso no corpo físico, né? Nós estamos aqui como espíritos presos no corpo físico. E às vezes vem uma ânsia de se libertar desse corpo físico. E por isso que vem a melancolia, né, que é às vezes uma vaga tristeza que toma conta. Mas cabe a nós não alimentar essa tristeza, porque se nós alimentarmos, a coisa pode crescer e com isso atrair a influência dos espíritos que querem nos destruir, que querem nos ver maus. Então, nos ver mal. Então, assim, a questão é não deixarmos as nossas guardas baixas, né? A nossa guarda baixa, não deixar as nossas portas abertas. É nos proteger. E volto a repetir, a lição é simples. Talvez simples de entender, mais difícil de praticar. Mas aí é de onde vem o esforço e o mérito da criatura, né? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Esse vigiai se desdobra em 3 elementos: pensamentos, palavras e ações. Então devemos vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Se nós conseguirmos fazer isso 24 horas por dia, que é o ideal, né? Claro que nós somos todos imperfeitos, né? Nós todos somos numa escala evolutiva muito, muito inferior, né? Comparando-nos, por exemplo, com um espírito crístico como Jesus. Nós somos tão somente um grão de areia no deserto do Saara, talvez até menos, né? Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não está na sua perfeição, porque ninguém aqui é perfeito, mas nos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, nós vamos atrair os espíritos maus quando nós temos dívidas morais, né, alimentadas por nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, quando são bons, exercem a salutar interferência inspirativa junto àqueles que lhes proporcionam sintonia.
elevando-os às cumeadas da esperança, do amor, e facultando-lhes o progresso bem como a conquista da felicidade. Então, como eu disse, são escolhas. Se nós procurarmos nos esforçar na seara do bem, em tentar purificar, equilibrar purificar os nossos pensamentos e equilibrar os nossos atos, né, e vigiar e depurar as nossas palavras, nós vamos atrair não somente espíritos bons, espíritos que vão estar dispostos a nos ajudar, porque a vida aqui encarnada é uma vida difícil. Aqui, como o irmão costuma muito dizer, aqui não é um jardim de delícias, aqui não é um campo de flores perfumadas. Aqui nós podemos até enxergar as flores perfumadas, mas os espinhos vão lá nos arranhar, né, quando nós estivermos passando pelo campo de flores ou de rosas, né? Mas aí vem justamente o orar e vigiar, a oração, para nos blindar, né, desses espinhos, e o vigiar para que nós possamos atrair as entidades que possam nos ajudar, nos dar um empurrãozinho, para que nós possamos passar por esse mar de espinhos da melhor forma possível, sem tantos arranhões, né? Então, cabe tão somente a nós as escolhas. Nós somos os únicos responsáveis pelo nosso crescimento, né? Nós somos os únicos responsáveis por chegarmos ou não na linha na linha final, na reta final da corrida, né? Na linha de chegada. Mesmo nos casos em que reconhecemos a presença da loucura nos seus moldes clássicos, né, que é como seria uma loucura, uma doença mental organicamente considerada, né, pelos desequilíbrios dos órgãos físicos, deparamos-nos sempre com um espírito em si mesmo doente, que plasmou um organismo próprio para redimir-se, corrigindo antigas viciações e crimes que, ocultos ou conhecidos, lhe pesam na economia moral, exigindo liberação. É como eu falei, mesmo nos casos em que há tão somente o desequilíbrio orgânico, sem a influência de um espírito doente, mas quem está doente é o espírito que está encarnado. Somos nós, né? Ou são aqueles que têm problemas mentais, psiquiátricos. Porque ele assim o quis, né? Para passar por aquela prova, por aquele resgate. Mas também tem as encarnações compulsórias, que muitas criaturas muitas vezes vêm com problemas mentais para justamente não poder passar por essa vida de reconstrução, né, muitas vezes do seu perispírito, e muitas vezes para impedir que ele possa cometer atrocidades que cometeu no passado, né? Claro que aqui nós não podemos de forma nenhuma julgar, né, ou generalizar de forma que não, aqueles que têm problemas mentais são criaturas horríveis no passado. Não, isso nós não podemos generalizar dessa forma, até mesmo porque pessoas muito sãs, que estão aqui encarnadas nesse momento muito sãs, elas também cometeram atrocidades no passado, na sua vida passada. Então nós não podemos de forma alguma estar apontando o dedo para ninguém e nem julgando ninguém, né? Mas, como ele diz aqui, a par da questão da influência do espírito na doença mental, também pode ser que o próprio espírito resolveu encarnar, né? Dizer, olha, eu quero vir para essa vida aqui com um problema X mental para que eu possa resgatar uma dívida do passado, né? Ou seja, tem essas duas hipóteses aí. E quais são as técnicas de atendimento ao paciente nos comportamentos obsessivos, né? Isso é muito para quem faz tratamento de desobsessão, né? Principalmente os trabalhadores das casas que fazem desobsessão, né? Lá no grupo de Angorá, lá no centro. Há alguns anos atrás se fazia essa reunião de desobsessão, né? Espíritos davam a presença através do irmão Agorá ou através de outros médiuns, e se fazia um trabalho de diálogo, né, de dialogação com eles, de diálogo com eles, mas nos últimos anos não tem sido feito, né? Provavelmente o irmão justamente achou que não haveria mais necessidade e houve uma troca da estratégia ali dos trabalhos, né? Isso com a espiritualidade.
Mas muitas casas espíritas fazem essas reuniões mediúnicas de desobsessão. Né? E o que é que aqueles que estão lá para servirem de dialogadores com os espíritos, o que é que eles têm que ter? A conduta moral superior do terapeuta, bem como do paciente, quando este não se encontra inconsciente do problema. Então, se o paciente está, aquele que busca ajuda, está consciente do seu problema, né, ele também tem que ter uma conduta moral elevada, né, para justamente poder conseguir afastar o espírito dali. Porque se ele mantiver os mesmos hábitos, vai continuar tudo a mesma coisa. O espírito vai estar ali e dificilmente ele vai ser afastado. Assim como aquele que está dialogando também, isso é óbvio, é óbvio que tem que ter também uma conduta moral elevada. O médium, todo médium, ele tem que ter uma vida equilibrada. Ele não pode tratar com criaturas doentes, sendo ele mesmo uma criatura doente. Então, ele não vai trabalhar como médium, ele vai se tratar como paciente. A habilidade afetuosa de que se deve revestir, ou seja, sempre com afabilidade e com doçura, essas criaturas devem ser tratadas. Nunca, como a gente vê em certos locais em que se praticamente briga com o espírito, sai daqui, expulsa, né? Vai-te embora. Esse tipo de grosseria com o espírito, isso não é interessante, né? Não é vantajoso, não traz benefícios. Mesmo que o espírito seja de forma agressiva, né? Age de forma agressiva, mas nós devemos enxergá-lo como uma criatura doente. Então devemos tratá-lo com afabilidade e com doçura, assim como o Mestre Jesus tratou a todos, né? Tem aquela questão da passagem do Evangelho do filho que é lunático, que o pai traz para Jesus, né, para expulsar o demônio que estava no menino, né, que o irmão conta muito repete muito essas histórias, conta bastante. E após ser apresentado a Jesus, o espírito foi afastado, né? E tem é porque eu não me recordo, mas tem um texto que fala sobre o que aconteceu com esse espírito depois, né? E mesmo a letra fria do Evangelho falando que o Jesus expulsou o demônio, mas aquele espírito diz que nunca foi tratado com tanto amor, né, como foi tratado naquele momento em que Jesus intercedeu e o afastou do rapaz que estava sendo obsidiado, né? Então, o amor é que deve permear todas essas situações. O contributo das suas forças mentais dirigidas a ambos os litigantes da pugna infeliz, ou seja, ter a vontade de ajudar, ter a vontade de ser útil. Isso é primordial para qualquer médium, para qualquer pessoa que queira trabalhar ou queira ajudar criaturas que estejam sofrendo esses processos de obsessão. A aplicação correta das energias e vibrações defluentes da oração juída, da fé e de amor, né? Então, energia equilibrada, confiança no Mestre, confiança em Deus, amor no coração, são elementos mais do que importantes para um momento como esse. E o preparo emocional para entender e amar tanto o hóspede estranho e invisível, quanto o hospedeiro impertinente e desgastante no vai-vem das recidivas e desmandos. Então, sempre ter a ideia de que as pessoas que estão sofrendo esses processos obsessivos e que chegam até a problemas mentais, provavelmente a pessoa quem está trabalhando com eles, né, que está fazendo esses trabalhos de desobsessão, vai encontrar criaturas grosseiras, criaturas que, enfim, vão confrontar, né? E mais a questão da fé inabalável, é a questão do preparo emocional para isso. Ou seja, não é todo mundo que pode trabalhar como médium em reunião de desobsessão, né? Como médium dialogador, né? Tem que ter um certo equilíbrio emocional para isso, porque muitas vezes as criaturas elas são incisivas, né? Elas podem até, inclusive, vigiar o médium, passar um momento vigiando o médium para chegar lá na hora e apontar os seus próprios defeitos, os defeitos do médium. E dizer assim, olha, quem é você que está aqui querendo me impor as coisas e você fez isso, isso e isso hoje? Daí a importância do equilíbrio do médium, né? De ter uma vida equilibrada para poder tratar com esse tipo de coisa. Como o surto das obsessões está exigir atenção crescente,
reunimos nesse livro alguns casos que nos convidaram ao estudo, inclusive um de comportamento sexual especial, acompanhando-os em um núcleo do sincretismo afro-brasileiro. Isso aqui é interessante, é um dos livros mais interessantes que eu já li, porque ele traz no seu texto uma visita a uma casa que utiliza de religião africana, afro-brasileira, né, que tem muito na Bahia, né? Provavelmente isso aqui ocorreu na Bahia, né? No livro não fala, mas provavelmente foi lá. E ele desmistifica esse preconceito que muitas vezes se tem sobre as religiões afro-brasileiras, né? A gente às vezes trata, nós próprios nos enxergamos como espíritas kardecistas, né? Que essa expressão não existe. Espiritismo é espiritismo. Não existe espiritismo kardecista, não existe espiritismo de mesa branca, não existe espiritismo alto, não existe. Espiritismo foi uma palavra criada por Allan Kardec. E essas religiões afro-brasileiras, elas têm um papel muito importante na obra do Cristo. E esse livro, justamente, ele desmistifica, ele desfaz os preconceitos que nós temos em relação a essas religiões. Então, alguns capítulos que nós vamos ver lá na frente, trata-se justamente de uma observação que o Manuel Filomeno de Miranda faz das sessões que ocorrem em determinada casa de sincretismo religioso, como ele fala aqui, afro-brasileiro. E nós vamos entender um pouquinho mais do que acontece dentro de uma dessas casas. E ele diz aqui, nessas casas, e principalmente nessa casa em que ele visitou, encontramos a presença do amor de Deus e a abnegação da caridade cristã, conforme os ensinamentos de Jesus. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li na época. Esse livro eu já li já tem um certo tempo. E justamente ele traz essa questão da religião afro-brasileira, de o que ocorre ali dentro. Né? Uma parte do livro vai se dar dentro desta casa espírita, né? Esta casa de religião afro-brasileira. Mas isso é como apenas uma introdução aqui do livro, nós vamos ver nos capítulos seguintes. Reconhecendo, porém, a superior missão de o Consolador que cumpre ao Espiritismo executar, não podemos negar os benefícios que se aurem em todas as células religiosas de socorro, especialmente naquelas onde o intercâmbio mediúnico e a reencarnação demonstram a imortalidade da alma e a justiça divina, passo avançado para conquistas mais ricas de sabedoria e libertação. Né? Ele reconhece, sim, a missão superior do Espiritismo revelado pelos Espíritos para Allan Kardec, né? A doutrina espírita, né? Como o Consolador prometido por Jesus, mas também nós vamos ver no decorrer do livro a importância, né? E ele diz aqui, de todas as células religiosas de socorro, ou seja, de todas as religiões que fazem o bem. Claro que aqui estão excluídas as religiões, entre aspas, que não fazem o bem, porque como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, religião a função da religião é tornar o homem melhor. Se esta religião, entre aspas, não torna o homem melhor, se essa religião não torna o homem melhor, ela não é uma religião em si. É uma seita, é um grupo de pessoas que querem propagar suas próprias ideias, mas não é religião. Mas todas as células religiosas de socorro, ou seja, aquelas que auxiliam ao próximo, auxiliam encarnados, auxiliam também os desencarnados, né? E principalmente aquelas que têm a reencarnação como pilar, né? Como um dos pilares. E não é só o espiritismo de Allan Kardec, né? O espiritismo que nós estamos aqui a praticar, mas várias outras religiões também têm a reencarnação como um dos pontos principais, né? Das suas doutrinas. E depois eu posso trazer até uma lista das religiões mundiais, que são milhares, né? As religiões no mundo são milhares. Mas eu posso trazer uma lista das principais religiões que tratam também da reencarnação, isso nos próximos estudos. Então ele diz que todas elas são importantes, desde que pratiquem o bem. E a gente tem que parar, justamente uma das lições desse livro, a gente tem que parar com esse preconceito, que aliás preconceito
é algo que nós devemos parar em qualquer área da vida. Preconceito de toda forma. O que é um preconceito? É um julgamento antecipado que nós fazemos de determinada coisa ou de determinada pessoa, sem que tenhamos conhecimento aprofundado daquela coisa ou daquela pessoa. A gente simplesmente olha superficialmente e faz um julgamento próprio, né? Aquilo é assim, aquilo é assado, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado. Isso é o preconceito, né? E o preconceito tem que ser abolido nas nossas vidas, né? É um julgamento que nós fazemos, né? Um julgamento muitas vezes infundado, né? Muitas vezes infundado. Então é basicamente assim a ideia que esse livro vai nos trazer aqui, as questões mentais, né? A influência dos espíritos nas questões, nas doenças mentais, né? Assim como também vai desmistificar ou tentar diminuir o preconceito que nós temos pelas religiões afro-brasileiras. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer vocês hoje. Esse é o prefácio do livro, né? Então, próxima semana nós vamos iniciar a história, que é o estilo do livro é basicamente o mesmo tipo que ocorreu com o livro Amanhecer de uma Nova Era e Transição Planetária, assim como ocorre também com os livros de André Luiz, que é aquela narrativa que Manuel Filomeno ele observa, narra aquilo que ele está vendo e entre as narrativas há as lições doutrinárias, né? Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês, agradeço a oportunidade, né? Agradeço a Deus por permitir que nós estejamos fazendo esse estudo aqui. Que Deus nos abençoe. Então, daqui a pouco, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos. E como sempre fazemos, vamos dizer assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Mais uma vez agradeço a todos. Se Deus assim o permitir, nós estaremos de volta na próxima terça-feira. Lembrando que quinta-feira, né, tem a live do irmão Angorá, conjuntamente com a reunião presencial, que as pessoas estão sendo escolhidas. E eu estou fazendo parte da equipe de trabalho da quinta-feira. Se Deus assim permitir, também me farei presente lá. Então, um abraço a todos, uma boa noite, que Deus nos abençoe.